Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos muito alegres porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Nessa manhã gloriosa, eu quero convidar aos irmãos para que junto comigo feche os seus olhos e vamos rogar ao Senhor a sua graça e a sua sabedoria nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para conosco. O Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado. Nós pedimos, Senhor, que continue falando aos nossos corações, derramando sobre nós, Senhor, uma porção da tua sabedoria, derramando sobre nós a tua graça, para ouvirmos a tua voz e compreendermos a tua vontade através da tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre até os confins da terra. Os irmãos podem ver aí na capa de suas lições que nós estamos falando nesse trimestre sobre a pregação do evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós temos falado sobre a obra missionária, sobre evangelização, a grande comissão, os missionários, suas funções, o seu sustento. Então, temos tido lições tão importantes que ensinam-nos a respeito da importância da obra missionária, como isso foi outorgado a nós através de uma ordenança de Deus. Então, o nosso textuário de hoje encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 19, que nos diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. A nossa verdade prática diz que o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus credita na conta dos doadores. É uma lição maravilhosa, né, meus irmãos? Nós faremos nesse momento a leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar aí da sua lição ou da sua Bíblia Sagrada. Essa leitura encontra-se também na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 10 ao 20. Leiamos então o que diz a palavra de Deus. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa esperança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma vez e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, que leitura linda, né? Nós entendemos o casamento muito bem ajustado do tema da nossa lição, que é a igreja e o sustento missionário, com essa leitura que fizemos em Filipenses. Então eu te convido, a irmã, o irmão, a recebermos o nosso professor, irmão Roberval, será um instrumento do Senhor nessa manhã para nos ensinar a palavra de Deus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Expresso aqui minha alegria neste dia, estar aqui compartilhando com vocês a lição de número 9. Mais uma vez, essa lição nós estamos falando aqui já desde o início desse trimestre,
sobre missões, sobre evangelismo, essa ordem imperativa que Jesus nos deu, que é fazer evangelismo. E como nunca antes nós estamos precisando atender esse ídolo de Jesus, já que nós estamos atravessando nossos últimos dias na face da terra, e nós precisamos então obedecer essa ordem de Jesus. Mas talvez alguém pode perguntar, mas como obedecer? Eu não posso ir fazer missões, eu não posso deixar minha família e partir para outro país, como nós estamos estudando nesse trimestre. Falamos sobre a missão transcultural, que é atravessar as culturas, ir para outros países. Então alguém pode até dizer assim, mas eu não tenho possibilidade de fazer isso, eu não posso. Sim, eu também não posso. Mas é exatamente isso que nós estamos estudando nesse trimestre, é sobre a nossa cooperação, sobre a nossa participação nesse ide de Jesus com aqueles que podem ir, porque se eu não posso, mas tem aqueles irmãos que podem, que Jesus chamou, Jesus trata com eles, mas aí nós precisamos, como nós vamos falar hoje, sobre a manutenção dessas pessoas que vão para a obra missionária, tanto para fora do país, como também dentro do país, que nós temos aqui dentro do país ainda muita coisa para fazer nessa missão de evangelismo, muitas pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus, que estão precisando, nesse último momento da igreja sobre a face da terra, ouvir a palavra de Deus. E nós podemos contribuir com isso, ajudando. E exatamente o título da lição, que diz assim, olha, a igreja e o sustento missionário. E ao longo desse trimestre, nós tratamos aqui já sobre este assunto, e hoje nós vamos aprender mais um pouquinho, que a igreja local, a igreja, ela tem a responsabilidade de manter a manutenção daqueles irmãos que vão para o campo missionário, aqueles irmãos que se dispõem junto com sua família ir para o campo missionário, para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Então, essa responsabilidade do sustento, nós como igreja local, ela é nossa, essa responsabilidade, nós não podemos e nem temos como terceirizá-lo, porque é nós que temos que fazer. E a lição, ela diz assim, na nossa introdução aqui hoje, ela fala que tenhamos perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Isto é uma realidade. Quando nós investimos, o nosso comentarista aqui, ele começa na nossa introdução, dizendo que nós tenhamos o perfeito entendimento que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. E isso é uma realidade incontestável. Jesus, certa vez, ele contou uma parábola de um homem muito rico. Esse homem tinha muitas herdades, muitas propriedades, muitas fazendas. E Jesus disse que esse homem ele passou a vida toda ajuntando para ele tesouros, cuidando ali da sua lavoura, cuidando das suas propriedades. E Jesus disse que ele passou focado, toda a sua atenção, todo o seu foco estava nas suas propriedades. E é claro que nós não podemos mesmo descuidar do nosso futuro, mas também nós não podemos esquecer da obra de Deus, de ser grato a Deus e contribuir com aqueles que estão fazendo a obra missionária. Nós, como igreja local, nós temos essa responsabilidade. E esse homem que Jesus menciona em Lucas 12 e 20, ele passou toda a sua vida focado em ajuntar bens materiais, mas no fim da parábola, Jesus disse que ele não ajuntou nada no céu, ele não conseguiu ajuntar nem sequer um fagulho no céu, porque o seu foco era tudo material, todo o seu foco, ele era um foco materialista. Então, o nosso comentarista, ele diz assim, que nós tenhamos um perfeito entendimento
de que quando eu coloco a minha oferta no envelope, quando eu coloco a minha oferta na salva da igreja, sabendo que principalmente essa oferta ela é destinada para a obra missionária, então eu preciso ter o entendimento que isto é um tesouro que eu estou ajuntando no céu. Não que nós compramos a nossa salvação, não é isso. Porque a salvação não se compra, Jesus já pagou o preço para nós. Então, o mínimo que eu devo fazer, o mínimo que eu posso é contribuir para que outras pessoas também sejam alcançadas, assim como eu fui alcançado um dia, quando eu tinha 17 anos de idade, é contribuir com a minha oferta, para que a obra missionária ela tenha uma expansão, ela seja expandida em outros territórios. Então, o comentarista ele começa na introdução, muito feliz aqui, quando ele diz que tenhamos um perfeito entendimento, que o nosso investimento financeiramente na obra missionária é um investimento no céu, é ajuntar tesouros na eternidade. Então, um dia Jesus ele nos trará o nosso galardão, incluindo também, é claro, essa disponibilidade que eu tenho financeiramente para a obra missionária. Alguém pode até dizer assim, olha, mas eu oro muito para os missionários, eu faço devoção, eu faço jejum, sim, isso ajuda, mas tem coisas que não vai resolver. Oração não mata a fome do missionário, oração não vai comprar roupa para o filho do missionário, oração não vai pagar o aluguel do missionário, oração não vai pôr comida na mesa. Tem coisa, meus irmãos, que nós devemos agir. A nossa fé, ela é para ser usada naquilo que é impossível, mas aquilo que é possível é eu que tenho que fazer. E uma dessas possibilidades que Deus nos deu como igreja local é contribuir para a obra missionária. Então está aí a nossa introdução, nosso comentarista, alertando para que nós tenhamos essa responsabilidade e esse entendimento de que investir na obra de Deus é investir em uma poupança no céu, um tesouro no céu. E o nosso primeiro tópico aqui, o apóstolo Paulo, ele está expressando aqui a sua gratidão. O apóstolo Paulo, como nós conhecemos, um dos maiores, se não o maior missionário de todos os tempos, o maior pregador de todos os tempos que nós vemos na Bíblia Sagrada, escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento, fundou várias igrejas, tanto em continentes judaico como em continentes europeu, e uma das igrejas que o apóstolo Paulo fundou, aliás, a primeira em continente europeu, foi a igreja de Filipe. E a igreja de Filipe, Paulo foi lá, em uma de suas viagens, ele pregou a palavra de Deus, certamente ajudado por algumas outras pessoas e também, como nós conhecemos, pelos seus próprios recursos também, que Paulo também teve que trabalhar no início da obra de Deus, mas a igreja de Filipe, como primeira igreja fundada no continente europeu, Paulo agora ele expressa aqui a sua gratidão. O nosso primeiro tópico diz assim, olha, a igreja de Filipos e o sustento missionário. E o nosso início aqui do nosso primeiro subtópico diz assim, olha, Paulo e a igreja de Filipe. E Paulo, ele, em uma parte aqui do nosso primeiro subtópico, ele diz assim, olha, quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. O nosso comentarista aqui está relatando que o apóstolo Paulo, enquanto ele era um membro do Sinédrio, o Sinédrio, para quem não sabe, era um tribunal judaico composto por 71 judeus, e Paulo ele não fazia parte desse Sinédrio, mas ele prestava serviço para o Sinédrio, tanto que Gamaliel, que era um dos membros, ele foi um dos instrutores de Paulo, e Paulo, ele a serviço do Sinédrio. Quando o Sinédrio dava até autorização para Paulo perseguir as igrejas, Paulo pegava cartas, autorização do Sinédrio para perseguir as igrejas de Cristo,
Então ele tinha uma vida abastada. Paulo tinha um salário, Paulo tinha seus próprios recursos financeiros, Paulo não passava necessidade de nada. Mas o nosso comentarista está dizendo aqui que o momento que Paulo deixa de ser perseguidor do evangelho e ele troca de lado, aí o comentarista ele expressa aqui que a vida de Paulo não foi mais a mesma, porque Paulo agora ele deixou de ter um salário. Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido, então Paulo não tinha mais salário. Então, o único sustento, a única fonte de sustento que Paulo tinha agora era como nós conhecemos nas horas vagas, quando ele trabalhava ali fabricando tenda, e também contava com a ajuda, principalmente, da igreja de Filipos, que foi uma das igrejas que ele fundou, a primeira igreja no continente europeu. E essa igreja, meus queridos irmãos, ela nunca fez vista grossas para esta causa missionária. Essa igreja de Filipos, ela nunca fez vista grossa, ela nunca ignorou, ela nunca ficou indiferente a esta causa do evangelho. Eles sempre tiveram um coração aberto, principalmente se tratando do apóstolo Paulo, porque quando Paulo sai de Filipos, ele vai para outras localidades. A igreja de Filipos, ela fica atenta em todos os momentos que Paulo está trabalhando na obra de Deus, e então eles acompanham Paulo tanto em oração, como também mandando provisão financeira. E Paulo aqui ele começa expressando a sua gratidão para a igreja de Filipos. Ele diz assim, olha, o comentarista diz, quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira ela não foi a mesma. Então, nesse momento, Paulo precisava de ajuda, Paulo precisava ser financiado por alguém, e a igreja de Filipos foi uma dessas igrejas. E Paulo tinha um carinho especial por essa igreja, tanto que nós vemos lá que todo o tempo, todo o momento, lá no versículo 1 e 3 de Filipenses, Paulo expressa a sua gratidão para a igreja, e Paulo diz assim, olha, eu sempre faço menção de vós, eu sempre intercedo por vós, porque vocês sempre têm se lembrado de mim. Ao contrário de algumas igrejas, que fizeram vista grossa para esta causa, e digamos assim que igrejas até muito bem, assim, numa região muito próspera, que uma delas é a igreja de Corinto, uma região bem próspera, uma igreja que tinha ali muitos bens materiais, mas diferentemente dessa igreja de Filipos, a igreja de Corinto, eles até ficaram indiferentes a esta situação. O nosso segundo subtópico diz assim, olha, o privilégio de participar do sustento missionário. Então, à luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio missionário e suas famílias. Aqui o nosso comentarista está dizendo, querido, e eu concordo com as falas dele, que para nós é um privilégio, uma vez que eu não posso ir nessa tarefa tão ardilosa, nessa tarefa tão difícil que é ir para o campo missionário. Então, o que eu posso fazer? O meu privilégio é contribuir para esta obra. É um privilégio, porque a Bíblia diz que melhor coisa é poder dar do que receber. Então, quando nós podemos contribuir com a obra missionária, para nós isso é um privilégio, e como nós já iniciamos lá na nossa introdução, mais do que um privilégio, é investir no reino de Deus. E Deus, ele nos abençoa quando nós assim o fazemos. E imagine você, um missionário lá no extremos, os países da África, lá nos países, seja também países europeus, e um missionário trabalhando ardilosamente ali na obra de Deus, ele precisa colocar o sustento da família na mesa, ele precisa comprar roupa para os filhos, estudo para os filhos, ele precisa, ele mesmo,
também buscar conhecimento da palavra de Deus, e tudo isso custa dinheiro. E da onde que sai o dinheiro? O dinheiro tem que sair da igreja local. Então, que nós nos atentamos a isso. Essa lição e a lição 8, que foi a anterior dessa, ela fala muito bem sobre isso, que nós devemos nos atentar a isso e não fazer vista grossa. O subtópico 3 diz assim, olha, a esfera de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para o país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família são inseridos. Então, aqui também o nosso comentarista está sabiamente aqui nos propondo que nós, como igreja local, nós, quando mandamos um missionário para um determinado lugar, para um determinado trabalho, nós devemos fazer aqui o quê? Um planejamento, saber se tudo isso vai ser possível, se nós poderemos arcar sempre com as responsabilidades. Aqui está falando do estudo da família, dos cuidados dos filhos, da esposa, e tudo aquilo que envolve uma vida, uma família. Então, nós precisamos planejar antes de mandar um missionário para o campo e ver se nós vamos poder arcar com essa responsabilidade. Então, mandar um missionário para o campo não é uma coisa tão simples. Deve ser feito um planejamento, e graças a Deus que nós aqui somos de uma igreja que é muito bem estruturada nessa questão missionária, mas nós não podemos deixar de nos atentar a isso, para que o nosso planejamento seja feito, para que nós depois não tenhamos prejuízo, né? Porque o missionário não pode ficar lá jogado, sem sustento. E se ele foi a serviço da igreja, ele precisa, é claro, ser mantido pela igreja. Então, que nós nos atentamos a isso. É uma tarefa de grande responsabilidade em que, caso não haja cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Então, aqui o comentarista está dizendo que se nós, como igreja local, nós não conseguirmos cumprir aquilo que foi planejado, aquilo que foi proposto para o missionário, o trabalho ele pode ser gravemente comprometido. Por isso aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e cumprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento. Filipenses 4,18, o apóstolo Paulo ele está dizendo para a igreja de Filipe que assim como vocês têm se atentado a esta causa missionária, que assim como vocês nunca tiraram o seu olhar de sobre mim durante esse meu ministério, também o nosso Deus, ele também suprirá todas as vossas necessidades. Isso é uma promessa, irmãos. É uma promessa. É claro que nós não devemos fazer barganha com Deus, porque a salvação ela não é comprada. Oferta não compra a salvação, mas oferta é para os salvos. Então nós devemos, sim, como salvos, também participar disso, nunca nos esquecer disso nos nossos cultos de missões, lembrar em trazer uma oferta, e até digo mais para você, até uma oferta assim, se a gente puder, dentro do nosso alcance, até melhorar um pouquinho o valor dessa oferta, com a nossa consciência de que esse dinheiro estará sendo muito bem investido na obra missionária. O nosso segundo tópico, ele diz assim, olha, princípios básicos acerca do sustento missionário. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos do custo, conforme mencionado. Então, nós precisamos, a Bíblia, ela também nos ensina
finanças, né? Graças a Deus por isso, que a Bíblia é completa, e nós devemos, antes de lançar um projeto missionário, fazer o cálculo se realmente vai ser possível a gente arcar com os custos, porque tem um custo. A gente não pode lançar aqui um missionário pela emoção, para dizer que é uma igreja missionária e depois deixar o missionário lá passando necessidade. Não, nós devemos planejar, fazer todos os cálculos se está ao nosso alcance, para que depois nós não venhamos passar também, além de tudo, uma decepção, né? Porque é uma decepção você lançar um missionário num projeto e depois você deixar o missionário lá passando necessidade e ele vai sofrer, a igreja vai passar também por problema, porque ele vai ter que trazer esse missionário de volta, mas que bom que nós como igreja, nesse dia, estamos aprendendo que toda essa responsabilidade de enviar um missionário, devemos fazer cálculo, antes de fazer um projeto missionário, nós devemos calcular se isto vai ser possível, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, né? Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país. Quando nós vamos lançar um missionário, nós devemos estudar, antes de tudo, mapear, fazer um rastreamento, fazer aqui uma estratégia, conhecer o padrão de vida daquele país, para onde está sendo enviado um missionário. E é prudente que preventivamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas dadas ao missionário e sua família, antes do envio deles. Aqui também o nosso comentarista está dizendo, é claro, que antes de se lançar um missionário para qualquer campo missionário, é necessário fazer aqui um contrato entre o missionário e a igreja que está enviando esse missionário e colocar tudo num contrato. Antes não era assim, né? Antes a gente fazia tratos, né? A Bíblia mostra para nós que antigamente esse trato era feito de palavra, né? O fio do bigode, mas hoje não dá para ser assim mais. A gente precisa fazer um contrato e, se possível, registrar isso em cartório, reconhecer firma, o missionário assina, a igreja assina, colocar todas as tratativas possíveis nesse contrato para que não haja problemas futuros. Então, é um ensinamento aqui do nosso comentarista, nosso pastor da igreja lá de Curitiba, que está colocando nessa lição número 9, para todas as responsabilidades e os critérios para se enviar um missionário. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. A igreja que manda um missionário, ela deve, então, arcar com as suas responsabilidades. O nosso subtópico 2, ele diz assim, olha, princípios básicos do sustento missionário. Vejamos, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e a necessidade dos missionários do campo. Então, está aqui mais um ensinamento do nosso comentarista, que nós não podemos ignorar, irmãos, e ficar... a gente fica sabendo aí, em alguns casos, de igrejas que atrasam o pagamento do missionário, igrejas que até parcela o pagamento do missionário, daquele que foi comissionado para fazer a obra de Deus, mas isso, irmãos, não é uma boa jactância, porque o missionário, quando ele é mandado, muitas vezes ele renuncia ao seu trabalho na empresa, ele renuncia ao seu trabalho, talvez autônomo, que ele fazia, a família também, junto com ele, tem que fazer várias renúncias para se lançar na obra missionária. E nós, como igreja local, nós não devemos, depois disso, fazer vistas grossas à necessidade do missionário, daquele que é enviado. Não devemos aqui ficar
atrasando o pagamento do missionário, dividindo o pagamento, porque as contas do missionário lá no país ou no estado onde ele estiver trabalhando vai chegar regularmente, todos os meses. Nós, como igreja local, como nós já estudamos aqui no subtópico anterior, nós precisamos projetar antes para que nós não venhamos proceder dessa maneira, atrasar com as nossas responsabilidades. Nós precisamos, então, depois de tudo planejado, depois de tudo feito, colocado na mesa, colocado as tratativas com o missionário, nós devemos depois honrar as nossas responsabilidades. É claro que no contrato também vai ser exigido que o missionário ele honra, que o trabalho ele seja um trabalho expansivo, que cresça, dê fruto. A igreja também deve, é claro, aqui acrescentando a fala do nosso comentarista, a igreja deve acompanhar também os passos desse missionário, acompanhar o crescimento da obra missionária, pedir relatório, mas também cobrar. Então, a igreja que manda um missionário, ela tem deveres, né? Ela tem deveres e também ela pode também exigir também que aqui o missionário que foi mandado, ele tem também responsabilidade naquilo que ele está fazendo. O nosso subtópico 3 diz assim, olha, um apoio fiel e permanente. Então, aqui só o título do nosso subtópico, ele também já nos orienta que o nosso apoio com a obra missionária, com o missionário que é enviado, aqui eu estou falando de missionário enviado, porque ele deve ser um apoio fiel, isso nós temos que ser fiel a essa contribuição. A igreja local e os seus membros devem ser fiel a isso. E também permanente. Permanente é o quê? Digamos aí, perpétuo, que a gente deve bancar e arcar com essas responsabilidades até que a igreja, possivelmente, até que o missionário, lá onde ele trabalha, possa bancar já com suas responsabilidades. Mas enquanto não chega esse momento, a igreja ela deve dar apoio fiel e permanente. E o nosso comentarista diz assim, olha, o apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente no seu ministério, isto é, os nossos irmãos da igreja de Filipe, essa igreja abençoada por Deus, que quando Paulo estava preso, ainda lá em Éfeso, né, ele recebe o sustento da igreja de Filipe, mesmo estando em prisão, Paulo continuou recebendo esses benefícios, e quando Paulo ele está preso em Roma, a igreja continua ajudando Paulo, a igreja de Filipos, eles têm aqui a transparência e a responsabilidade de mandar um irmão da igreja chamado Epafrodito, está na carta aos Filipenses, ele vai até onde está Paulo e a Bíblia diz que Epafrodito ele leva muitos recursos para Paulo, tanto recursos financeiros como outros recursos ali, e Paulo então agora ele está aqui agora com seu coração alegre, agradecendo a igreja de Filipe. Então, neste sentido, as necessidades do missionário não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. Então, está aqui o comentarista dizendo que a igreja ela não pode ignorar essa responsabilidade para que, nesse sentido, as necessidades do missionário sejam ignoradas, porque nós devemos sempre estar atento a isso. E o mês a mês, sempre fazer as nossas ofertas, como já é feito, mas nunca descuidar disso, para que o missionário não venha passar necessidade. O fato de que o missionário depende da fidelidade dos fiéis, em que eles confiam para preservar no apoio da oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local é somente enviar, mas também manter o sustento missionário,
não abandonando o obreiro e a sua família no campo de trabalho. Isso é muito triste, né? Eu já fiquei sabendo aí até mesmo de algumas histórias, né, de igrejas que mandou missionário aqui dentro do país mesmo, e depois abandonou o missionário lá, justificando que não podia pagar. E eu já vi igrejas fechando, infelizmente é triste a gente falar isso, igrejas fechando por falta de manutenção da igreja local. O missionário ter que fechar a igreja, voltar para a cidade que a enviou e voltar a trabalhar, porque a igreja não arcou com as suas responsabilidades. Eu já vi isso, é triste isso acontecer. Tudo isso aconteceu por falta de planejamento, mas que nós não venhamos cair nessa falta de responsabilidade, nessa falta de planejamento, para que nós não venhamos assim deixar que isso venha acontecer conosco. Então está aqui muito lindo, muito rico os ensinamentos do nosso comentarista, para que nós tenhamos prudência na hora de enviar um missionário. O nosso terceiro subtópico, ele diz assim, olha, aprendendo a investir na obra missionária. A igreja de Filipos e a igreja de Corinto, a igreja de Filipe e a igreja de Corinto, está fazendo aqui uma comparação. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade. Então, queridos, voltando a falar dessas igrejas, olha só que contraste. A igreja de Filipe, Paulo chega a dizer que ela tinha todos os dons. Olha que coisa linda a igreja. Ela tinha todos os dons. A igreja tinha dons de profecia, falava em língua. Paulo até menciona até algumas meninices que era feito na igreja de Corinto, uma igreja de uma região rica, num lugar muito privilegiado, e essa igreja tinha tudo. Paulo fala que ele tinha todos os dons, mas tinha o coração fechado para a obra missionária. Eles tinham o coração endurecido para a obra missionária, para a filantropia. Então Paulo, ele faz uma comparação. E a igreja de Filipe, eles faziam vista grossa para a obra missionária, tanto que Paulo foi o fundador da igreja de Corinto, e se Paulo fosse depender, queridos, da igreja de Corinto, ele teria passado fome, né, e muita necessidade. Mas a igreja de Filipe, eles não fizeram vista grossa. A igreja de Filipe era uma igreja de exemplo de generosidade. Filipenses 4, versículo 15. Então, queridos, os seus membros demonstraram insensibilidade, agora falando da igreja de Corinto, quanto ao sustento financeiro do seu missionário. A igreja de Corinto era uma igreja insensível, eles não tinham sensibilidade para contribuir com a obra missionária. Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo Paulo pudesse exercer as suas generosidades. Que triste isso, né? Uma igreja grande, uma igreja gigante, que tinha recursos financeiros para bancar o missionário, para até arcar com essa responsabilidade, aqui especificamente do apóstolo Paulo, mas eles eram insensíveis a essa causa, eles faziam vista grossa, né? Então, que nós, como igreja local, nós não venhamos aqui copiar a igreja de Corinto, mas que nós possamos copiar aqui o bom exemplo da igreja de Filipe, uma igreja que tinha o seu coração aberto para a obra missionária, uma igreja que sempre com o coração aberto. Por isso que hoje aqui nós estamos com muito prazer falando da igreja de Filipe. E agora imagina, meu querido, lá no céu, quando chegar no céu, você ser um contribuinte, você ter um coração generoso para a obra de Deus. É muito bom. Essa lição, ela nos ensina, ela fala conosco que nós devemos sempre ser contribuinte com a obra de Deus e principalmente com a obra missionária.
O nosso subtópico 2 diz assim, olha, tendo consciência de nosso dever. Olha aí, contribuir com a obra missionária é um dever. Nós devemos entender isso, que contribuir com a obra missionária é um dever nosso. Nós, como cristãos, Jesus deu essa ordem imperativa para que ele disse assim, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Como eu disse aqui no começo da lição, nós talvez, eu não posso ir, você que está me vendo através dessa lição, você não pode ir, mas nós podemos contribuir, nós podemos aqui lançar mão e contribuir com aquilo que está dentro de nossas possibilidades e contribuir para a obra missionária. Então, é um dever. O subtópico 3 diz assim, olha, pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, versículo 1 e 3, tinha um grupo de mulheres que acompanhavam o nosso Senhor e serviam a Jesus com seus bens. O apóstolo, melhor não, né? O apóstolo, Lucas não foi apóstolo, mas o nosso irmão Lucas, ele escreve em Lucas 8, no versículo 1, 2 e 3, que tinha algumas mulheres que elas patrocinavam a obra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério de 3 anos e meio, ele foi patrocinado por mulheres, né? Graças a Deus que as nossas irmãs, elas têm um coração aberto para a obra de Deus. A gente vê até hoje em nossos dias essa característica das nossas irmãs, elas são generosas, elas colocam o ombro embaixo da obra de Deus, elas colocam literalmente a mão na massa quando se diz respeito à mão de obra na igreja, mas também elas têm um coração aberto para a obra de Deus. Nossas irmãs, elas são generosas, têm um coração aberto para a obra de Deus. Eu tenho como exemplo em casa minha esposa, que ela não sai de casa sem preparar ali no meio da sua Bíblia uma oferta. Se ela não tem, ela pede para mim, mas ela não vem para o culto sem trazer uma oferta. Então, queridos, nós sabemos que as mulheres, ela têm o coração aberto para a obra de Deus. Então, Jesus, ele foi patrocinado por algumas mulheres, e entre elas estava mulher de Cusa, né, um procurador de Herodes, um homem que era um procurador, um homem da justiça, pertencente ao judiciário da época, e a sua esposa, ela patrocinava, ela contribuía fielmente com os seus bens para que Jesus pudesse levar a palavra de Deus durante os 3 anos e meio que ele ficou aqui na terra. Então, essas mulheres, meus irmãos, elas nos dão um exemplo. Ela sustentava financeiramente o ministério de Jesus e também dos seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus, que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, então aqui o comentarista está dizendo que a impossibilidade nossa de ir fazer missão transcultural, que é aquilo que nós aprendemos em outras lições anteriores, que é transpassar as barreiras da cultura, levar o evangelho para outras culturas, que a impossibilidade nossa de fazer isso, ela não nos impede de nós sermos contribuintes para aqueles que podem ir. Então, o comentarista continua dizendo aqui, olha, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Portanto, atentamos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta de recursos. O nosso irmão aqui, ele está dizendo que a obra de Deus, feita dentro da vontade de Deus, jamais terá falta de recursos, porque Deus manda. Se eu fechar a mão para a obra de Deus, Deus manda recurso de outro lugar
Deus vai mandar de um jeito ou de outro. Ele usa até aqueles que não são crentes lá para abençoar a obra de Deus, mas não vai faltar recurso. Quando isso é feito com planejamento e com responsabilidade. Então, meus queridos irmãos, voltando aqui agora, na parábola que Jesus contou, lá em Lucas capítulo 12, aquele homem que ele passou toda a sua vida acumulando bens materiais, aquele homem que passou todo o seu tempo, ele gastou toda a sua vida. Jesus não falou a idade que esse homem tinha, mas era um homem maduro, com certeza, porque já tinha adquirido muitos bens materiais para si, já tinha acumulado muitas riquezas para si. Então, ele passou a sua prioridade foi a juntar bens materiais para si. A sua prioridade, o seu foco, era a juntar bens para o futuro, porque ele não se preocupou com a sua alma, ele não se preocupou com nenhuma obra filantrópica, ele não se preocupou em investir numa obra missionária, porque Jesus ele deixa claro nessa parábola que ele não se preocupou, mas aquele homem, certo dia, quando ele estava ali admirando as suas plantações, ele estava admirando que aquele ano a colheita foi muito boa, a colheita foi próspera, e quando ele estava ali fazendo projetos no meio daquela lavoura, naquela manhã, ou quem sabe naquela tarde, ele estava ali planejando que ele ia fazer outros armazéns bem maior do que aquele que ele tinha, e ele ia criar espaço para armazenar toda aquela plantação que ele tinha, e ele então começa a planejar tudo isso. Mas uma coisa aqui, meus irmãos, é muito triste. Aquele homem, ele jamais imaginava, enquanto ele fazia planos naquela manhã ou naquela tarde, para armazenar os seus bens, os seus grãos daquela farta colheita, e ele ainda fez uma expressão aqui, olha, eu vou fazer isso, eu vou criar os meus armazéns, e eu vou armazenar todos os meus grãos nesses armazéns, e então eu direi, descansa-te, ó alma, porque você tem aqui muitos bens agora para o resto da vida. 2 erros desse cidadão. Primeiro, a nossa alma, ela não se alimenta de bens materiais. Outra coisa, meus queridos irmãos, esse homem, ele não sabia, ele não imaginava naquela manhã, naquela tarde, que aquele seria o último dia, o último momento, seria a última vez que ele estava vendo aquelas plantações, aquelas suas riquezas. E à noite, certamente, a sua alma seria recolhida e ele partiria para a eternidade, e ele nunca mais iria ver aquela lavoura que, sem dúvida, era uma linda lavoura, e nunca mais ele ia contemplar aqueles bens materiais. Então, queridos, que nós possamos tomar consciência que a obra de Deus, ela precisa de mim, ela precisa de você, ela precisa das minhas orações, ela precisa das suas orações, mas também ela precisa da nossa colaboração financeira, ela precisa da nossa contribuição financeira, porque tudo aquilo que nós ajuntamos aqui nessa terra, irmãos, para o futuro, é claro, não devemos ignorar o nosso futuro, não, devemos sim pensar no nosso presente e no nosso futuro, mas também com um olhar voltado para aquilo que nós estamos semeando para a nossa eternidade, o que nós estamos plantando para o nosso futuro, para a nossa cidade santa, que um dia nós vamos morar. O que eu estou investindo para que outras pessoas possam também aceitar Jesus e possam entrar na fila dos salvos e aguardar o dia do arrebatamento. Então, eu deixo aqui essa pergunta para mim e para você, que nós, a partir de hoje, depois dessa lição, que nós tenhamos consciência que o nosso investimento maior, o nosso maior tesouro, a nossa maior poupança, volta a dizer, não devemos ignorar aqui na terra
que nós devemos sim tomar cuidado com o futuro, mas a nossa maior poupança, o nosso maior investimento é no reino de Deus. Jesus deixou claro isso, que nós possamos nessa manhã, depois desta lição, colocar também em nossa pauta o nosso investimento financeiro na obra de Deus, porque tudo isso que nós fazemos para a obra missionária, um dia nós receberemos muitas centenas de vezes, porque Jesus é aquele que multiplica, Jesus é aquele que nos paga com juro, correção monetária, e que nós possamos, a partir de agora, colocar o nosso coração na obra de Deus, continuar orando, mas também continuar, se você não é contribuinte com a obra de Deus, contribua. E se você é contribuinte, continue contribuindo. Que Deus nos abençoe. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe ricamente na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Que alegria nós estarmos aqui reunidos, aprendermos a palavra de Deus. Com toda certeza o Senhor tem nos abençoado, tem derramado a nós a sua graça, a sua sabedoria. Nesse momento, eu faço um convite para que você que nos acompanha aqui no YouTube, no Facebook, que tenha estudado a lição da Escola Bíblica Dominical conosco, a nos fazer uma visita. Nós temos aqui na nossa sede cultos toda terça, toda quinta-feira e também aos domingos. E em nossas igrejas, nos bairros, você encontra cultos à quarta, na sexta-feira e também no domingo. E além disso, em todas as nossas igrejas, nós temos a Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã. Então os irmãos podem ali estudar juntamente conosco esta mesma lição, mas de maneira presencial, com os nossos professores, pastores e também com os nossos irmãos. Vai ser uma alegria recebê-lo, te dar um abraço, e eu tenho a certeza que você vai sair muito melhor do que você entrou. Meus irmãos, também nós que somos alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir, né? Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e os irmãos podem ali enviar a sua oferta, enviar o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Temos a certeza que Deus há de recompensar e retribuir essa dedicação e esforço da parte dos irmãos. Amém? Meus irmãos, vamos fazer uma oração alegres, porque o Senhor nos ensinou muito nessa manhã. Em forma de gratidão, oramos. Nosso Deus e nosso Pai, somos gratos, Senhor, por tudo que tem nos dado, por teu amor, por tua misericórdia, Senhor, por ter falado em nossas vidas, em nossos corações. Nós rogamos a Ti, Senhor, ser conosco, nos dê um dia de paz, de alegrias, nos abençoando no culto à noite. Nós temos a certeza que Tu estás conosco. Continua nos abençoando, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo feliz, abençoado por Deus, e nós nos encontramos daqui uma semaninha em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.